Salve, salve, de volta com você agora para falar de primeiros socorros. Quem dera se a gente não precisasse usar os conhecimentos adquiridos aqui nesse mini treinamento de primeiros socorros, né? Pois é. Mas como motorista, é provável que em algum momento você se depare com a situação onde você vai precisar agir. Nem que seja para solicitar um socorro, ajudar a sinalizar o local, ou mesmo ajudar a organizar o ambiente para evitar que outras pessoas se coloquem ali em situação de risco. Então, bora aprender esses passos iniciais aí na prestação de primeiros socorros. Primeiros socorros são providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas a fim de eliminar os riscos secundários. Por que riscos secundários? Esse secundário aqui vem de em segundo plano, em segundo lugar, porque o problema todo já aconteceu. Mas se você não souber se portar diante da situação, você pode se colocar em perigo, até mesmo em relação a outros veículos virem a envolver naquela situação de acidente, se você não sinalizar o local. Você se contaminar com secreção ou sangue de alguém que possa ter um problema de hepatite, algum vírus. Então tem que tomar cuidado para não, ou para eliminar esses riscos secundários aqui. Minimizar o sofrimento das vítimas, manter as suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Então nós temos aqui 4 objetivos principais. Evitar riscos secundários, esse é um. Eliminar riscos secundários. O que mais? Minimizar o sofrimento das vítimas. Esse foi a providência número 2, objetivo número 2. Manter suas funções vitais, quer dizer, manter a vítima respirando, pulsando. Esse foi o objetivo número 3. E por fim, evitar o agravamento das lesões dessas vítimas que já estão ali. Omissão de socorro, gente, é problema, tá? Código de Trânsito Brasileiro, artigo 176, veja, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro a essa vítima, podendo fazê-lo, obviamente, né? Porque às vezes a pessoa envolvida ali, ela também não tem condições de providenciar esse socorro, né? Então, se ela pode fazer e não fez, é infração gravíssima vezes 5 e dá suspensão do direito de dirigir, mais recolhimento da CNH. Lembrando que o recolhimento da CNH, ele acontece, na verdade, como restrição do sistema, porque o recolher o documento físico mesmo já não é mais de praxe na fiscalização, na polícia, no policiamento, porque aquilo não é só um documento de habilitação, é um documento de identidade. Então, consta lá no código que dá recolhimento da CNH. O policial vai chegar e vai recolher a CNH física? Não. Ele vai lançar esse recolhimento no sistema. É só um recolhimento no sistema. Lança-se uma restrição lá. Então, para todos os fins, na hora que fizer uma busca, vai ver que a sua habilitação está recolhida. E vejam bem, aqui é o condutor envolvido. Você é um dos envolvidos ali no acidente. Teve gente que ficou lesionada, ferida, ou mesmo veio a óbito. Você poderia, estava em condições, aliás, de prestar o socorro, providenciá-lo, e não o fez. Nesse caso, você incide em infração gravíssima vezes 5, com essa punição de suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Agora, tem aquele outro condutor, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade. Esse condutor aqui não se envolveu no acidente. Ele estava no local ou passando pelo local. A autoridade de trânsito ou seus agentes solicitou ajuda e ele se recusou. Nesse caso, a infração de trânsito grave. Não tem fator agravante, não dá suspensão do direito de dirigir nem recolhimento da CNH. Isso aqui é falando de multa, tá, gente? Procedimentos administrativos. Obviamente, quem omite socorro incide também em dispositivo criminal específico no Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 304 do CTB, que é deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Detenção de 6 meses a 1 ano. Então, aqui na tela nós temos 2 condutas infracionais. A primeira aqui é para o condutor envolvido que deixou de prestar o socorro
E a segunda é para aquele condutor que não está envolvido no acidente, mas omitiu, se recusou a ajudar ali, mediante pedido, solicitação da autoridade aos seus agentes. Qualquer um dos dois vai cair aqui no 304, que aqui já é crime. Isso aqui é crime. A pena não é de multa, não, é detenção. Percebeu aqui? Pois é crime. Isso aqui é um juiz que vai analisar e vai aplicar ali a pena de detenção, que varia de 6 meses a 1 ano. Sabendo que a omissão do socorro é infração administrativa e até mesmo crime, a gente pode prosseguir. O socorrista, como deve ser um socorrista, hein? Primeiro, ele não precisa ser da área de saúde. Aliás, dificilmente será, né? Por que os motoristas, para tirarem carteira, precisam fazer esse treinamentozinho básico aqui, que é bem básico, tá, gente? De primeiros socorros. Porque normalmente, isso em 99% das vezes, quem vai chegar no local do acidente não é um médico, um enfermeiro, é um motorista. Porque o acidente acontece na via, na pista. Então chegou ali um motorista, viu que há gente ferida, há pessoas feridas precisando de socorro, esse motorista já recebeu um treinamento básico para saber pelo menos como proceder. Então ele não precisa ser da área de saúde, tá? Atente-se a isso para na hora da prova não cair em nenhuma pegadinha do Detran. Ele deve ser calmo e solidário. O solidário ele vai ser sempre, né? Porque você está ali prestando socorro, ele está se solidarizando com o problema de outras pessoas. Agora, essa calma aqui, cara, eu sei que ele tem que ser calmo, ele tem que ficar calmo, né? Tem que ficar, manter-se calmo. Mas difícil, né? Baixa aquele nervosismo, mas procurar manter o controle, não agir com rapidez em nada, é com calma. Quando eu falo rapidez, assim, não é ficar fazendo hora também, né? Mas agir com cautela, passo a passo. Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. Quando é que fala não agindo por impulsividade, é exatamente a situação que o item de cima diz, veja, deve ser calmo. Calmo é exatamente não agir com impulsividade. Aqui só reforçou o que já havia sido dito aqui em cima. Não ser omisso. O omisso é omitir, se recusar a prestar o socorro, a ajudar. Ele não pode ser omisso, né? Porém, ele deve limitar-se a fazer o que sabe. O que sabe. Não tenta fazer o que não sabe, não, porque normalmente dá problema. Fazendo o que sabe já está bom demais, tá? Limite-se a fazer aquilo que você domina, tem conhecimento. Aí eu não sei nada, então não faz nada. Alguma coisa você tem que saber. É por isso que está estudando isso aqui agora, né? Não agir sob risco à sua própria segurança. Preste atenção. Há risco à sua própria segurança? Se há, você não vai fazer. Mas veja bem, gente, tem gente que acaba utilizando isso como argumento, justificativa para não ter prestado socorro. Juiz, polícia, não é bobo não, tá, gente? Eles sabem quando é que você omitiu, por covardia mesmo, ou por nojinho, ou porque não queria ajudar, ou quando você realmente não tinha condições. Polícia, juiz, não é bobo. Preste atenção nisso. Identifique-se. Diga que está ali para ajudar. Conheça e respeite seus limites. Quando fala identifique-se, gente, pensa, imagina a situação da vítima, está lá no chão, na pista, e chegar e falar, pessoal, aqui é o Ronaldo, eu tenho um pouco de conhecimento sobre primeiros socorros, eu estou aqui para te ajudar, tá? Para te amparar. Você pode me dar um telefone de contato de algum familiar, que se porventura a autoridade pediu, já consigo orientar. Você quer que avise alguém, coisa e tal, já estamos sinalizando o local, chamando o resgate, a autoridade já foi avisada, fique tranquilo. Acalmar a pessoa, né? Como proceder diante de um acidente? Bora ver então, faça uma análise panorâmica da situação. O que é análise panorâmica? É análise geral, superficial. Quando você sobrevoa uma cidade de helicóptero, você consegue ter uma visão geral da cidade. Você consegue ver o tamanho dela, a posição dos bairros, mas você consegue ver detalhes? Você consegue ver uma placa de trânsito lá embaixo, por exemplo? Dificilmente, né? Então essa análise panorâmica, ela não se prende a detalhes. A finalidade da análise panorâmica é entender a situação, analisar de um modo geral para saber se tem ali riscos secundários ou coisa do tipo. Às vezes o acidente envolve veículo com derramamento de combustível, com derramamento de produto químico ou perigoso, ou tóxico. Então, às vezes a pessoa está chegando para socorrer, está ali inalando um produto tóxico, não está nem percebendo. Então,
primeiro dê uma vasculhada geral na situação para ver o que está acontecendo, tá? Essa é a análise panorâmica. Identifique-se e elimine riscos secundários. Tudo que você perceber que pode oferecer risco para as vítimas, para você ou para o ambiente, você tente eliminar aquilo ali. Isso é prioridade nas ações, tá? Estacione o seu veículo em local seguro. Local seguro é fora da pista. Acostamento é pista. Deixar o seu veículo no acostamento, você está sob risco. Os ocupantes do seu carro estão sob risco. Pessoas que venham colidir com aquele veículo seu ali estão sob risco. É fora da pista. Existe até uma recomendação que é após o acidente. Após o acidente. Ah, mas eu vi um bombeiro falando que ele estaciona o caminhão do corpo de bombeiros antes do acidente, que é para proteger a área ali das vítimas. Mas é um caminhão e de bombeiro. Ele é vermelho, cheio de fita refletiva, tem giroflex, ele grita. Não é, não é? Pois é. Aquilo ali de longe os outros vê. Dificilmente alguém vai enfiar a cara num caminhão daquele ali. Até acontece. Eu já vi fatos, inclusive registrados por vídeo, onde os bombeiros chegaram, deixaram o caminhão antes, não fizeram a sinalização numa extensão suficiente, veio uma carreta correndo, passou atropelando caminhão de bombeiro, vítima, aí foi, o bombeiro morreu também, um monte de gente. Isso é para você entender o seguinte, o bombeiro, ele é profissional, ele tem os procedimentos dele, nós não. Nós somos amadores, somos motoristas apenas. Então a gente não vai deixar veículo nosso servindo de escudo para proteger acidentes, não. Não é porque a gente está preocupado com o veículo, com o patrimônio nosso. Não, não é isso. É porque aquilo ali não resolve. Você tem que deixar o seu carro após o acidente. Após. Ah, professor, mas não tem como passar pelo acidente, tomou a pista toda, então dá meia volta e pare na contramão. Porque, de certa forma, você está após o acidente, não está? Não é? Na contramão, a mão contrária, você está após o acidente, de quem vem de lá para cá, ok? Fora da pista, após o acidente. Usar o seu veículo para escudo? Não. O do bombeiro pode, o seu não. Sinalize o local. Aí, sinalizar o local, a gente vai ver daqui a pouquinho com maiores detalhes, tá? Como é que vai fazer isso? Chame o socorro especializado. Também a gente vai ver quais são os números de socorro. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Não perca tempo. Em 5 minutos, cara, uma vítima que está com a simples parada respiratória pode vir a óbito. Uma vítima com a hemorragia que tivesse sido contida, diminuída pelo menos o sangramento, não teria morrido. Ou não teria agravado o quadro dela, entrando em estado de choque hemorrágico, né? Não teria entrado numa parada cardíaca. Então, 5 minutos é tempo pra caramba. Eu costumo dizer que o pessoal faz muito o seguinte, não põe a mão e chama o resgate. Depende do caso, tá? Eu vi um acidente acontecendo aqui a poucos metros do hospital, poucos metros, questão de 100 metros. Dava para levar a vítima a pé. E o que o pessoal fez? Foi um ciclista, ele caiu, no que ele caiu ele ficou desacordado e sem respiração. Colocava a mão no pulso dele, sentia que estava pulsando, mas não respirava. Se essa respiração não for restabelecida em no máximo 5 a 10 minutos, o quadro dela vai agravar para uma parada cardíaca e posteriormente morte. Ela estava a 100 metros do hospital. E o pessoal já tinha ligado para o bombeiro e estava assim, não, vamos esperar o bombeiro chegar. A gente, o hospital ali, ó. Se grita daqui, o enfermeiro lá já vem com a maca, pega a vítima e leva. Entendeu? Então vai muito da circunstância. Esse negócio de não colocar a mão sobre qualquer hipótese, não é assim também não. O que não se deve fazer, hein? Tem também aquelas condutas que não pode fazer, que isso é problema, né? Abandonar a vítima, óbvio que você não vai fazer isso. Omitir o socorro, já sabemos que não pode, é infração de trânsito, inclusive crime. E principalmente quando é sob o pretexto de não testemunhar, né? Não vou mexer com isso não, porque depois vão me chamar para testemunha. É uma chateação, não vou não. Isso aqui é problema, tá, gente? É problema para você. Tumultuar o local do acidente, isso aqui tem. Da mesma forma tem gente que não quer socorrer, o que não falta é curioso. Deixar de colaborar com as autoridades competentes, também não pode. Tentar remover a vítima presa a ferragens. Isso aqui é uma das coisas mais comuns, tá? As poucas vezes que eu já me deparei com um acidente de trânsito, quando eu cheguei lá, estavam tentando tirar a pessoa das ferragens. Mais para frente vocês vão entender por que não pode, tá? Sem estar preparado, obviamente, né? Quem tem o adequado preparo, com os adequados equipamentos, aí tudo bem. Só remova uma vítima de acidente se houver risco real de perigo. O que é isso? O carro está para incendiar.
Ou caiu dentro de um lago e está submergindo, ele vai afundar. Ou está na beira de um barranco e vai cair. Aí você tem que remover a vítima, você não vai deixar lá dentro esperando cair, pegar fogo ou morrer afogada, né? Fora isso, se ela tem condições de ficar no local aguardando socorro, essa é a melhor alternativa, tá? Veja aqui, só removam a vítima de acidente se houver risco real de perigo. Primeiras ações. Sinalizar o local, né? Antes de sinalizar, você vai estacionar preferencialmente fora da pista. Veja bem, tem questão de prova que cai assim, quais são os primeiros passos na hora de prestar um socorro? Aí tem uma alternativa que fala assim, respirar fundo, manter a calma, vai não sei o que. Gente, isso não é passo não, tá? O Detran que me perdoe, isso não é passo não, isso não é passo a passo. Passo é ação. O manter a calma é eu deixar de ficar nervoso, é questão de conduta e não de ação, né? Então, manter a calma, respirar fundo. Gente, me ajuda aí, né? Tá falando é você dentro do carro, está dentro do seu carro, está chegando ali, vê o acidente, o que é que você tem que fazer? Tem gente que já para o carro onde está, liga o pisca-alerta e sai. Olha o carro no meio da pista. Então, estacione preferencialmente fora da pista. Após o acidente, já falamos disso também, né? Use o triângulo, galhos, arbustos. Outra coisa, só vai deixar sair do seu carro quem tiver condições de prestar socorro, tá? Criança, o que a criança vai fazer fora do carro? Ela vê gente machucada? Não vale a pena, não vale mesmo. Pessoas idosas, pessoas muito emotivas, não. Só saia do carro quem tiver condições de ajudar. Caso contrário, deixa lá após o acidente ou fora da pista, gente. Dentro da pista, não, tá? Use o triângulo, galhos, arbustos, papelão, lata. O triângulo de segurança vocês já viram, né? Já até mostramos isso em aulas passadas aí. O condutor está até fazendo isso aqui, ó. Ele está com um triângulo de segurança na mão aqui, ó. Esse triângulo ele é vermelho, tá? Desse motorista aqui já está meio alaranjado, parece que está desbotado. Esse triângulo aqui ele é da cor vermelha. E ele é reflexivo, refletivo, né, na verdade. Na hora que o farol bate nele aqui, se for à noite, por exemplo, é como se ele acendesse, né? Tem aquela fita refletiva nele. O triângulo ele deve ser colocado a uma distância mínima de 30 metros. Eu acho que daqui a pouco o slide vai mostrar isso. Nós já vimos isso também, né? E você tem que estender essa sinalização. Não pode confiar só nesses 30 metros. Então você vai usar o quê para ajudar a sinalizar? Galhos de árvores, né? Isso é o que a gente mais vê na estrada quando acontece acidente. Pode falar arbustos, ramalhetes, dá na mesma. Tá? Você falou galhos, arbustos, ramalhetes, dá na mesma. Aqui também está falando arbustos, né? Papelão, uma caixa de papelão ou várias caixas de papelão, vai espalhando aqui para a pista fora. É bom lembrar de botar uma terra, um pouquinho de terra dentro da caixa, porque senão ela voa, né? Lata, se for uma lata vazia, pequena, que não provoca acidente, tudo bem. Sacola plástica também serve. Qualquer objeto que você possa ir espalhando ali ao longo da via, você vê que a coisa que vai voar, você joga um pouquinho de areia, terra, o que tiver perto da pista ali, para ajudar a segurar. Não pode usar tronco de árvore, pedaço de pau, pedra grande, porque isso pode provocar acidente, tá? E aqui, olha o que essa tabela está trazendo para nós. Deixa eu só ver um negócio aqui. A distância mínima 30 metros, né? Que é o do triângulo aqui. Ok. Mas quando você reforça a sinalização com galhos, arbustos, papelão, lata, você pode, aliás, pode não. O recomendável é que você estenda a sinalização além dos 30 metros, que é o que a lei determina. Isso aqui é o que a lei determina, está lá na resolução 36/98 do CONTRAN, né? Isso aqui é o que a lei determina. Triângulo a pelo menos 30 metros de distância. Mas isso aqui é pouco. Numa via que você tiver 80 por hora, 100 por hora, por exemplo, isso aqui é pouco. Quando você vê o triângulo, você já está em cima do acidente e você não consegue frear mais. Então existe essa tabela aqui, que ela te dá mais ou menos uma referência de que distância você deve sinalizar. Aí lembro das vias, classificação das vias, a via coletora, via arterial, via de trânsito rápido, rodovia. Aqui trouxe as velocidades delas. Normalmente numa via coletora, a velocidade é 40, no arterial é 60, trânsito rápido é 80, rodovia de pista dupla 110. Né? Isso aqui é uma velocidade padrão, segundo o Código de Trânsito. Nós já vimos isso lá nas aulas passadas. O que você vai fazer? Você vai sinalizar numa extensão proporcional à velocidade da via. Por exemplo, se a via permite andar até 40 por hora, você vai sinalizar
numa distância de 40 metros. 40 metros. Professor, por que está escrito aí passos e não metros? Olha para mim aqui. Você anda com a trena, uma fita métrica ou um metro de pedreiro dentro do seu carro? Se você anda, pode considerar metros aí. Se não, meu amigo, você vai ter que medir isso em passo mesmo, em passada. E uma passada larga equivale a mais ou menos 1 metro. Então fica elas por elas, sacou? Se na prova cair metros ou passos, pouco importa. Você sabe que metros e passos aí são equivalentes para essa finalidade aqui. Então, se a velocidade máxima é 40, você vai sinalizar numa extensão de 40 metros. Se a velocidade máxima é 60, 60 metros. 80, 80 metros. Velocidade máxima 110, 110 metros. Isso, gente, em condições normais. Presta atenção aqui, ó, condição normal. Mediante adversidades, essa distância deve ser dobrada. Olha para frente aqui, ó. O que era 40 virou 80. O que era 60 virou 120. O que era 80 virou 160 e o que era 110 virou 220. E o que são essas adversidades, professor Ronaldo? Nós estudamos agora há pouco, em direção defensiva. Condição de luz, tempo, estrada, via. Lembra? Então vamos supor que está à noite. À noite. Bom, à noite é uma adversidade. Já teria o problema da luz. Ah, mas o farol está vendo. O carro tem farol, ele está vendo. Ele e você. Você tem farol também? Você está ali na pista, ajudando a socorrer os outros. E aí? Então você tem que colocar numa distância dobrada, porque aí entra a condição falta de iluminação. Está à noite. Mais uma. Chovendo. Pista molhada, demora mais para parar. Não é? Cerração. E ainda tem aquela questão do acidente acontecer dentro da curva. Dentro de curva, a gente não deve contar passos. Estamos alinhados? Então, vamos supor que você tenha que sinalizar aí 100 metros. 100 passos. Aí você começou ali do carro e foi. 1, 2, 3. Quando estava nos 60 passos, chegou numa curva. Você vai interromper a contagem. Vai terminar, vai continuar andando, né? Vai terminar, quando a curva terminar, aí você vai continuar. 61, 62, 63, 64, até chegar no 100. Entendeu como é que funciona? Dentro da curva não conta passo. Interrompe a contagem e continua de onde você parou. Professor, aqui no meu estado, o Detran pede para recomeçar a contagem do zero. Beleza. Se o Detran do seu estado pede para recomeçar a contagem do zero, depois da curva, fala para o seu Detran que não precisa ficar igual o bobo contando até na curva. Né? Você está vendo que tem uma curva lá na frente, como é que você vai contar até na curva? Já vai direto depois da curva e conta os 100 passos lá depois. Não é verdade? É umas ideias de jirico, né? Mas realmente tem Detran que tem essa ideia, né? Você tem que conta o passo até na curva. Ah, chegou na curva. Então zera tudo, vai lá depois da curva e começa de novo. Não faz sentido, tá? No manual do Corpo de Bombeiros aqui de Minas e de vários outros estados, porque os bombeiros copiam um do outro, na verdade é essa, a recomendação é do jeito que eu falei, tá? Mas como que vai valer para você é o que está na prova, então é bom que você se informe com o seu instrutor como é que é aí no seu estado, tá? Aqui em São Paulo, o Detran fala que tem que começar depois da curva do zero. Beleza, o Detran daí está falando, contos depois da curva do zero, tá? E assim, vai contando passos, cara, e vai espalhando galho, tá? Vai espalhando galhos, arbustos, papelão, lata, sacola, o que tiver na reta ali. Vai espalhando para ajudar a sinalizar. Tem que lembrar de tirar depois, tá? Que não tirar é infração de trânsito. Difícil é a polícia saber quem foi que espalhou, porque às vezes não foi um só, às vezes nem foi um motorista, foi um pedestre, como é que vai multar o pedestre? Entendeu? Mas existe uma infração de trânsito por deixar de retirar esses arbustos. O pessoal nunca tira, a verdade é essa. Mas tem que tirar, tá? Ok, aprendeu a sinalizar o local. O que é que a gente fez aqui? Ó, estacionou em local seguro, sinalizou o local. Isso aqui, cara, isso aqui é na ordem certinha. Ó. Tem questões de prova que vai falar assim, a primeira providência é sinalizar o local. Aí você pergunta para quem elaborou a questão o seguinte, mas eu vou sinalizar de dentro do carro? Eu não vou sair de dentro do carro, não? Então, quer dizer, a pessoa não pensa, né? Quem elabora a questão não pensa. Pô, primeiro eu tenho que encostar o meu carro, local seguro, cuidar da minha segurança dos ocupantes do meu carro. Aí eu, fora do carro, eu tenho condições de sinalizar. Confere? Então, a primeira coisa é estacionar em local seguro. A segunda coisa é sinalizar o local.
Gente, presta atenção, tem que ser nessa ordem, tá? Eu sei que pode ter uma pessoa ali gritando de dor, agora sinaliza o local primeiro, porque rodovia, a coisa é séria. Um segundinho que você deu de bobeira, veio outro carro ali correndo e passa por cima de você e da vítima. Cuidado com isso. O terceiro passo é avisar as autoridades e socorro. Então aqui nós vamos ver 4 números de telefone. Você vai decorar esses 4 números, tá? Tem que decorar. O primeiro é o 190, 190, isso aí todo mundo conhece, que é o da PM, Polícia Militar. Qualquer lugar do Brasil que você estiver, você diz que o 190 vai atender emergência Polícia Militar. Quando em vias urbanas e rodovias estaduais, porque a Polícia Militar, em convênio com o Detran, é quem fiscaliza o trânsito nas vias urbanas, nas infrações de competência do Estado. E toda cidade tem polícia militar. Não é nem só uma questão de fiscalizar o trânsito, é uma questão também de prestar o socorro, adotar providências. A polícia militar é incumbida desse papel. Então você está numa rodovia estadual, que é a Polícia Militar Rodoviária Estadual, né? É a mesma Polícia Militar, tá, gente? É a mesma. É só um destacamento que eles mandam lá para tomar conta ali das rodovias estaduais. Está na via urbana ou rodovia estadual, 190 que você vai ligar. Se for na rodovia federal, aí não precisa nem falar, né, gente? 191, Polícia Rodoviária Federal. Pronto. Isso aqui em cima foram as autoridades. Agora o socorro especializado. 192 é o SAMU. Você já deve ter visto SAMU, né? Que é a viatura do SAMU aqui, ó. Acho que toda cidade do Brasil hoje tem SAMU. Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. SAMU. SAMU. Por incrível que pareça, tem Detran que pergunta o que significa SAMU. E assim, o objetivo não é nem saber testar, né, se você sabe que o SAMU é o socorro especializado. Não, eles querem que você decore a sigla. Aí eles trazem umas pegadinhas. Serviço de Atendimento Mobiliário de Urgência. Eles inventam algumas variações para esse nome aqui. Olha que coisa. Não vou nem classificar, não. Mas são as besteiras que o Detran faz. Né? Você tem que saber que SAMU é um serviço de socorro especializado. Pronto, acabou. É isso aí. Você tem que saber que o SAMU é um serviço de socorro especializado. Pronto, isso aí é suficiente. Ok, e tem também 193, que é o COBOM, Corpo de Bombeiros. Gente, que a Polícia Militar eu já sei quando chama, né? Vias urbanas e rodovias estaduais. PRF quando está nas rodovias federais. E quando é que eu chamo SAMU ou COBOM, hein? É o seguinte, o COBOM, ele não é só um resgate, ele não é só um socorro especializado. O Corpo de Bombeiros, ele tem preparo, equipamentos e profissionais para remover vítimas de ferragens. O SAMU não. O SAMU não tem aquele desencarcerador, eles não têm preparo. O SAMU chega e pega a vítima. Se um carro tiver prestes a cair num barranco, ou tiver caído dentro do rio, incendiando, SAMU não vai resolver. Tem que ser o COBOM. Então, se não tiver nenhuma situação extra que requeira equipamentos apropriados e profissionais treinados, o SAMU resolve. Vai atender, de um modo geral, problemas clínicos, né? Por exemplo, alguém estava andando pela rua, deu um piripaque lá e desmaiou. Pode chamar o SAMU que vai resolver. Agora, imagina que alguém estava andando pela rua, enfiou o pé dentro do boca de lobo ali, e o pé dele ficou agarrado na grade lá, ele quebrou a perna, aí tem que chamar o bombeiro, tem que cortar aquela grade, tirar, entendeu? Sempre que houver algo a mais, bombeiro é necessário. E na maioria das vezes, em acidentes de trânsito, é bombeiro que vai resolver, tá? Às vezes vai precisar chamar os dois. O próprio bombeiro pede auxílio ao pessoal do SAMU. O bombeiro vai com os equipamentos e os profissionais para remover ferragens, desvirar veículo, que às vezes está capotado, tirar debaixo de carreta. E o pessoal do SAMU já vai cuidando ali das vítimas. Guarde isso, tá, gente? É uma sequência lógica, ó, 190, 191, 192, 193. Viu aí? O SAMU é um serviço federal, né? Ele é federal, mas atende aí nos municípios. O bombeiro já é estadual. Não chega a ser relevante para fins de prova, mas para fins de informação aí.
Ok, quando você estiver ligando para o resgate, você está ligando lá, passou a mão no telefone e vai ligar para o resgate, você precisa já estar em mente com algumas informações, é o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Localização exata do acidente. Tem que falar o nome da rua e em frente qual residência que é. Se for numa rodovia, tem que falar o nome da rodovia, o sentido que você está seguindo e o marco quilométrico, o quilômetro daquela rodovia. Lembra que nós vimos lá nas aulas de sinalização que as rodovias elas precisam ter, a cada quilômetro, né, de 1 em 1 quilômetro, tem que ter uma identificaçãozinha quilométrica ali, aquilo chama marco quilométrico. Aquilo ali é a sua referência na rodovia. Você tem que falar assim, eu estou na rodovia 262, sentido a Vitória, no quilômetro 145. Acabou, você não fala mais nada, o cara já sabe exatamente onde que é. Se você não se atentar para isso, você vai perder tempo. Fala assim, eu estou perto aqui de um lago, tem uma árvore, um morro. Gente, lago, árvore, morro em rodovia tem aos milhões, né? Isso vai perder tempo. O pessoal do resgate vai demorar a entender. Perigoso não entender corretamente e parar no lugar errado, igual já vi acontecer, e as vítimas lá. Ok? Então, ó, saber a localização exata do acidente. Essa é a primeira coisa que eles vão te perguntar. Já vai com isso em mente. Não passa a mão. Aconteceu um acidente. Aonde? Se você não souber falar onde que é. Segunda coisa, quantos veículos envolvidos? Eles vão perguntar. Pode estar certo disso. Número aproximado de vítimas e lesões aparentes. São quantas vítimas, hein, senhor? Você conseguiu perceber lesões aparentes? Sabe aquela análise panorâmica que você fez? Você vai ver ali, eram 2 automóveis, um tinha 3 ocupantes, o outro só tinha um motorista, então são 4 vítimas. O que tinha 3 ocupantes, eu estou vendo uma pessoa com o braço sangrando, tem uma pessoa desacordada, tem que saber passar essas informações. Tem criança, não tem, tem idoso, não tem, gestante, não tem, tem que saber passar isso. Tipo do acidente, envolveu carro, moto, foi um atropelamento, como é que foi? Se há vítimas presas nas ferragens, isso também é uma informação muito relevante. Porque senão o bombeiro para lá com o equipamento todo para desencarcerar a vítima de dentro de veículo, chega lá e não tem ninguém preso à ferragem. E se há vazamentos de combustíveis ou produtos perigosos. É fácil identificar um veículo que transporta produto perigoso. Ele tem aqueles painéis laranja, aqueles rótulos de risco, né, com a numeração lá. É fácil, todo mundo conhece. Você pode até não saber o que é o produto, mas você sabe que está transportando um produto perigoso ali por causa daquela identificação. Daqui a pouco, nas aulas adiante, aí, a gente vai ver um pouco sobre aquilo também, que é preciso saber o mínimo, né? Saber quando é um produto corrosivo, explosivo, coisa e tal. Daqui a pouco a gente chega lá. Então já tenha em mente essas informações aqui. Não passa a mão no telefone e sai ligando despreparadamente, não. Senão não vai adiantar. Outra coisa que o pessoal que recebe a ligação lá do socorro reclama muito é a afobação de quem está ligando. Às vezes quem está ligando é uma das vítimas. E aí a pessoa está lá desesperada, ela não consegue falar coisa com coisa. Eu sei que é complicado, mas se for o recurso que tem na hora, essa vítima está ligando. Você chegou ali, você, motorista, não tem nada a ver com isso, e viu ela ligando, peraí que eu vou ligar aqui. Aí você liga e explica. Porque pode até não ficar tão calma assim, né, você, mas menos nervoso que a vítima, eu acredito que você vai ficar. Prioridades do socorro. O que é prioridade, hein? Prioridade é aquilo que a gente tem que atender primeiro. Quem a gente atende primeiro no acidente? Aqui tem várias ilustrações, ó. Tem uma pessoa atropelada por um carro verde, tem 2 carros que colidiram frontalmente, tem um carro azul que colidiu com uma bicicleta, tem uma bicicleta que derrubou o senhorzinho aqui. Tem vários tipos de situações. Ou seja, você não vai chegar no acidente e ver uma vítima, você vai ver algumas vítimas. Né? E aí, quem socorre primeiro? Eu vou primeiro no idoso aqui. Tem um idoso. Tem uma mulher grávida. Tem uma criança. Gente, não se estabelece prioridade de socorro por gênero ou idade. Não faça isso. Porque é o idoso. É um idoso, mas ele está bem. E aí? Você vai deixar o adulto lá morrendo porque ele é um adulto? O idoso tem prioridade? É uma mulher grávida, mas está bem. E aí? Então não é por aí, tá? Vamos ver então como é que a gente estabelece prioridade? Bora ver.
Vítimas inconscientes. Essas são as primeiras. Se ela está desacordada, meu amigo, vai nela primeiro. Tá? Avaliar se a vítima responde a estímulos. Eu lembro, cara, um dos primeiros acidentes que eu ajudei a socorrer, o caminhoneiro, olha o treinamento do cara, hein? Ele desceu, ele tinha uma caneta no bolso e foi um atropelamento. O acidente foi um atropelamento, era uma vítima só. O cara estava caído no acostamento assim, tinha acabado de acontecer. Eu vi o atropelamento assim, nós estamos uns 100 metros. Aí o caminhoneiro parou a carreta, já desceu espalhando os cones, olha como é que o cara foi rápido. E já correu lá, na hora que chegou na vítima, ele viu que a vítima não conseguia responder os estímulos, ele chamava, conversava com a pessoa lá, desacordada. Ele pegou a caneta, foi no pé, na sola do pé do cara e puf, fincou. Aí o cara puxou a perna, sabe? Involuntariamente ele reagiu a um estímulo. Depois eu perguntei, por que você deu aquela canetada no pé do cara? Ele falou assim, porque se ele tivesse sofrido alguma lesão na região cervical, que é a do pescoço, ele perde a sensibilidade, ele não sente dor, ele não consegue movimentar. Então, no que eu cutuquei ele mexeu com o pé, eu já sei que no pescoço não tem nada de grave. Olha só o cara, tá vendo? Vai aprendendo, hein? Então, avaliar se a vítima responde a estímulos é isso. Chama ela, conversa com ela, vê se ela não responder a nada, belisca, dá uma canetada no pé dela, na mão, para ver se ela reage. Vítima com parada respiratória. Verificar os movimentos respiratórios da vítima. Como é que você verifica se a pessoa está respirando ou não? Primeira coisa, olhando para ela. Se você percebe a elevação do tórax, é porque ela está respirando. Se você não percebe a elevação do tórax, chega o seu ouvido próximo à boca e nariz, né, da vítima, você vai sentir ali aquele calorzinho da respiração, às vezes até escutar ela respirando. Vítima com parada cardíaca. Professor, peraí. Como é que é isso? Parada respiratória vem primeiro do que a parada cardíaca? Mas a parada cardíaca não é quando o coração para? Isso não é mais grave, professor? Sim. Mas não é a vítima mais grave que tem que ser atendida primeiro também, não. Vamos imaginar, você tem ali duas vítimas no chão. Uma com uma fratura, quebrou a perna. Só quebrou a perna. Está respirando, está consciente, está tudo ok. E a outra que está com... A fratura só não resolve. Vamos botar aqui uma fratura exposta. Quebrou o osso, está por lá de fora, está sangrando, está saindo sangue, muito sangue. Mas ela está consciente, está respirando, pulsando, tudo ok. Já a outra que está do lado, parou de respirar, o coração já parou, ela não responde a estímulo nenhum. Aí o que você faz? Essa segunda está mais grave, não está? Se você partir para mais grave, você vai gastar ali toda a sua energia, todos os recursos que você tem, todo o seu conhecimento e possivelmente ela vai morrer. E o outro que estava do lado com sangramento, precisando ser contido, pode ser o quadro agravado ou até vir a óbito também, porque você não socorreu ela. Então não é a mais grave que a gente tem que socorrer primeiro. Cuidado com isso, tá? Nesse caso aqui, uma vítima com parada respiratória e uma vítima com parada cardíaca. Qual das duas você tem maior condição de socorrer? A que está só com parada respiratória. Por isso que ela vem em primeiro lugar. Em segundo, né? Porque primeiro aqui é a vítima inconsciente. Então, inconsciente, parada respiratória, cardíaca. E em quarto aqui, vítima com hemorragia, que é um sangramento. Está sangrando. E não se estabelece prioridade de socorro por gênero, né, que é o sexo, é gênero ou idade. Viu aí? Isso aqui é que você vai observar. Se está inconsciente, vai nela primeiro. Não tem nenhuma vítima inconsciente. Está todo mundo consciente. Então vai naquela que está com parada respiratória. Dificilmente havia alguém consciente com parada respiratória. Se o cara parou de respirar e parou de pulsar, ele está inconsciente. Então essa aqui certamente vai estar ligada a essas duas aqui. Ó. Por que ela está inconsciente? Porque ela parou de respirar ou porque o coração parou de bater, parou de pulsar. Certamente, né? E no terceiro caso aqui, vítima com hemorragia, que é um sangramento abundante. É assim que estabelece prioridade de socorro, tá, gente? Continuando, sinais vitais. Sinais vitais, cara, isso aqui é uma das primeiras coisas que enfermeiro aprende em faculdade. Você chega no hospital, antes de você ser atendido por um médico, um enfermeiro vai cuidar ali de avaliar os seus sinais vitais. É isso aqui, ó, são sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. É por meio desses sinais vitais que você cria ali
uma prioridade de socorro. Quem que você vai socorrer primeiro? Então, bora ver. Primeiro sinal vital, respiração. Perceba se a vítima respira ou não. E aqui ainda traz um índice razoável, né? Que são 12 a 20 inspirações por minuto. Isso aqui, ó, 12 a 20 inspirações por minuto num adulto. Se for numa criança, esse número aumenta, pode variar entre 20 e 26. Se for um bebê, pode chegar a 60 movimentos respiratórios por minuto. Que é isso, professor? Um bebê respira 60 vezes por minuto? Sim, porque a respiração dele é muito curtinha, então ele faz assim, ó. Aqui tem até mais de uma por segundo, então vai dar mais de 60 por minuto. O bebê é ali entre 40 e 60. Logo eu já explico para vocês por que isso, tá? Por que isso acontece. Mas no adulto, varia entre isso aqui, de 12 a 20 inspirações por minuto. Então ele tem que estar respirando com regularidade e dentro dessa frequência, tá? A segunda coisa que você vai observar é o pulso. Pulso é aquilo que você mede colocando os dedos indicador e médio, até o anelar, né? Você pode colocar aqui, ó. Isso, essa área aqui onde a gente põe o relógio, aqui chama-se punho. Punho, não é pulso não. Pulso é quando a artéria está pulsando. A artéria está pulsando. Pá, pá. Eu costumo dizer que pulso é a onda de distensão de uma artéria palpável que se repete com regularidade devido aos movimentos de sístole e diástole do coração. Oh, gastei aqui agora, hein? Esquece, gente, aqui. Isso é só para dar uma gastada mesmo, não vai perguntar isso em prova, não. Mas o pulso é quando o coração contrai, ele projeta o sangue nas artérias e as artérias fazem isso, ó, certo? Conforme o coração bombeia lá, a artéria faz isso. Essa onda nas artérias, a gente chama de onda de distensão, isso é pulso. Isso pode ser medido no punho, na dobra do braço com o antebraço, aqui na carotídea, na frontal, femoral. Não tenha dúvida que aqui, ó, carótida, não sei como é que chama essa artéria aqui. Aqui é o melhor lugar para medir. Por isso que todo mundo aqui, ó. Na imagem aqui está mostrando aqui, ó. Olha onde o cara está colocando os dedinhos aqui, ó. E presta atenção, a gente observa essa pulsação usando qualquer dedo, só não pode usar o polegar. Porque o polegar ele é um dedo mais avantajado, então ele já tem artérias ali que, às vezes, você coloca o polegar na parede e você sente pulsar. Se essa parede está pulsando? Não, é o seu dedo que está pulsando. Agora esses dedos aqui não, esse aqui você pode usar. Se você sentir pulsar, é a pessoa mesmo, não é o seu dedo não, tá? Da mesma forma que existe um número razoável de movimentos respiratórios, existe isso também para batimentos cardíacos, aqui, ó. Batimentos por minuto, ou pulsações por minuto. Adulto, tá, gente? 60 a 100. Normalmente, se você medir o seu e agora, você que é um adulto, vai estar em torno de 80, tá? Exatamente no meio aqui, a média. A criança tem mais ou menos? Tem mais batimentos por minuto. E o idoso tem menos batimentos por minuto. Daqui a pouco a gente já vai entender por quê. Pressão arterial. Essa aqui dificilmente você vai conseguir medir, porque depende daquele aparelhinho de medir pressão. Se você tiver um no seu carro e souber medir, beleza. Mas normalmente não vai ter, né? Então até existe aqui esse sinal vital, ele consta aqui na matéria, mas dificilmente você vai conseguir fazer essa medição lá. Esse 120 por 80 é o famoso 12 por 8, né? No adulto. Esse mmHg, não precisa saber o que é isso não. Isso aqui é milímetros de mercúrio, é a forma de medição lá no aparelho, tá bom? Não há necessidade de saber o que é isso aqui não. Aliás, não precisa saber, né, nem o que é IPM, BPM. IPM é inspirações por minuto. Inspiração é quando você puxa o ar. Então, o adulto ele vai puxar o ar de 12 a 20 vezes por minuto. Batimentos por minuto, vocês já entenderam, né? Que é a pulsação. E mmHg é o milímetros de mercúrio dentro daquele medidor lá, que vai dar 120 por 180, ó, 120 por 80, que é o famoso 12 por 8. Temperatura corporal. Essa aqui também é um sinal vital. Essa aqui a gente mede com o quê? Termômetro, né, gente? Isso aqui todo mundo tem em casa. A temperatura corporal humana é entre 36 e 37. Se tiver com 36, está ok? Está ok. Se tiver 36.1, ok. 36.5, ok. 36.9, ok. 37, ok. Tem gente que fala assim, eu estava com 37 graus de febre. Mas como assim febre? 37 é normal. É? Entre 36 e 37, ok. Detalhe, aqui para cima, a gente viu ó, adulto,
adulto. Aqui não falou adulto. Por quê? Porque a temperatura corporal é o único sinal vital que não varia de acordo com a idade. É único. Se você medir a temperatura corporal de um bebê, ela tem que estar entre 36 e 37. De um adulto, 36 e 37. De um idoso, 36 e 37. E isso pergunta em prova, tá? O único sinal vital que não varia conforme a idade, temperatura corporal. Mete o termômetro lá debaixo do braço. 36 a 37, está normal. E o último sinal vital que a gente vai ver aqui são as pupilas. Elas devem estar isocóricas. Iso é igual. Elas devem estar iguais, do mesmo tamanho, no tamanho normal. Daqui a pouco a gente vai ver melhor sobre essas pupilas. Por enquanto não vamos entrar em detalhes aqui não, tá? A temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade, confirmando o que eu já havia falado anteriormente. Agora, só para explicar, por que o adulto, o idoso e a criança têm respiração, pulso e pressão arterial diferente? Porque nós somos uma máquina biológica. Quando você nasce, essa máquina está novinha, funcionando a 100 por hora, está lá. Aí você vai pegar aqui, quantas respirações um bebê faz por minuto? 60. Ele está todo vapor. E pulsação, 100 e tantas, o trem voa. Pressão arterial. Agora, vai ficando mais velho, vai desgastando. Quando chega na fase adulta, olha aqui, ó, já está 12 a 20. Você sabe qual que é a média de respiração de um idoso? Um idoso é de 10 a 16. Olha só, ele vai perdendo, vai diminuindo o ritmo respiratório. O que a gente entende? A máquina está se desgastando, ela está encaminhando para o fim da vida. Então é importante a gente entender que, conforme a idade, esses 3 sinais vitais aqui vão sofrer alterações. Quanto mais jovem, mais rápido, mais acelerado, maior potência. Quanto mais idoso, mais devagar, menos acelerado, menos potência, já encaminhando para o fim do túnel aí, né? Então saibam disso, isso pergunta em prova, tá? Vamos encerrar aqui, estão gostando aí de primeiros socorros? A gente já volta falando aqui mais sobre sinais vitais. Vocês vão aprender muita coisa interessante. Eu gosto muito de primeiros socorros, imagino que você também vai gostar.